Boa noite, queridas. A TT estava chamando a Cindy de linda nesse momento em que eu acendi aqui a gravação. Então, boa noite. Vamos nessa? Vamos seguir o nosso estudo, né? Então, hoje a gente vamos começar com as preces. A gente começa com uma meditação e aí a gente vai para capítulo 1, certo? Então, vamos fazer as preces de Refúgio, Bodhicitta e sete linhas para a gente fazer uma Guru Yoga, né? Né? Lembrar da linhagem e receber as bênçãos da linhagem para nossa prática. E aí a gente faz a meditação, que eu vou usar um guia, né, do Mingyur Rinpoche. A gente vai olhar nessa meditação o nosso desejo mais fundamental, então, que nos conecta, que nos move e que nos conecta com todos os seres, né? Que é a compreensão raiz mesmo das quatro nobres verdades, assim, né? Mas principalmente da Bodhicitta, assim, né? Então, vamos começar por aí. Deixa eu Vou fechar os microfones, tá, querida? Só por esse momento, depois eu abro. E a gente então vai para as preces. Deixa eu compartilhar aqui. Peraí, só um minutinho, acho que eu não compartilhei. Share. Então, por alguns instantes, vamos trazer a nossa atenção para o nosso corpo, na posição, para o lugar onde a gente está, para esse momento. A gente se conecta assim com a nossa motivação mais profunda, que nos mantém, né, no caminho, né, de olhar de forma profunda a nossa experiência, de superar toda a nossa confusão, de poder realizar a nossa verdadeira natureza, para que a gente possa ajudar todos os seres a fazer isso também. Então, a gente deixa a nossa consciência iluminar o nosso corpo, solta as preocupações. E agora a gente se conecta, né, com o Guru Rinpoche, simbolizando toda a linhagem de seres lúcidos, desde o Buda Shakyamuni, passando por Guru Rinpoche, chegando até os nossos mestres. E agora, no nosso coração, na nossa mente. Então a gente renova o nosso voto de refúgio e bodhicitta. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. A gente olha de forma profunda a imensidão do sofrimento que nos rodeia, que atinge a nós e atinge os nossos parentes, nossos amigos, todos os seres, todas as pessoas do planeta, animais. Então a gente aspira realmente trilhar um caminho de transformação genuína para trazer benefícios verdadeiros a nós e aos outros. Sangye Chödan Saki Chaknam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsu Chin Dagi Jinsogi Pesonam Kim Drola Pentir Sangye Drupasho Sangye Chodam Sukhi Choknam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsu Chi Dagi Jinsogi Pesonam Kim Drola Pentir Sangye Drupasho. Com essa intenção, com essa motivação, a gente olha ao redor para todos os seres, vê que eles têm o mesmo potencial que nós. Então é natural para a gente aspirar, né, que todos os seres tenham a felicidade e suas causas, que é a lucidez completa, que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas, que é toda a confusão, toda a ignorância, toda a delusão,
que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, e que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego aos que estão próximos e da aversão aos que estão distantes. E aí a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche, simbolizando toda essa linhagem viva de ensinamentos, de mestres, que chegou até nós, para que a gente possa realmente ouvir esses ensinamentos, colocá-los em prática, remover os nossos obstáculos e realizar a nossa verdadeira natureza. Rum, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso, supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Rum. Horgenyugi Mujansan Pema Gisa Dompulaya Seichagi Nudruni Pema June Jesudra Kurdukandro Mampekor que Jesu Dadru Ki Jengilopti Sheksuso Guru Pema Siddhi Rum. Sentimos a presença de Guru Rinpoche aqui no meio das três joias do Buda, do Dharma e da Sangha. Orgenhugi Mujansan Pema Gesa Dompulaya Seichagi Nyadruni Pema Juni Jesudra Kurdukandru Mampekor que Jesu dadru ki jengilopti sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. Deixando nossa mente, o nosso coração se abrir para receber essas bênçãos, para a gente possa ouvir o Dharma hoje no nosso encontro. Então, alegremente, Guru Rinpoche se dissolve em luz. A gente pode imaginar uma esfera luminosa, radiante, com as cinco cores de sabedoria. Essa esfera radiante vem para o topo da nossa cabeça, a cabeça de todos os seres. A gente visualiza essa esfera descendo para o nosso canal central, repousando em nosso coração. E a gente pode imaginar que ela repousa no coração de todos os seres. Mas aqui agora a gente recebe as bênçãos de reconhecer que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche se tornam inseparáveis, como água derramada na água, como espaço, fundindo-se com espaço. Com esse reconhecimento dessas bênçãos, a gente então vai fazer a nossa prática. Eu convido vocês a encontrar uma posição confortável, fazer uma meditação analítica, juntamente com shamatha, repouso na consciência. A gente já começa nesse lugar, reconhecendo a presença dessa abertura, dessa presença vívida, inseparável da mente de Guru Rinpoche. Está sempre presente conosco. Deixa a nossa, deixa essa consciência iluminar também o corpo, a postura. Permita que sua mente se abra e relaxe, descansando por 1 ou 2 minutos na própria consciência. Só as preocupações.
esse lugar de descanso, de abertura, descansando na nossa própria consciência. A gente renova o nosso voto, né, de refúgio que a gente acabou de fazer, refúgio Bodhicitta, em especial a Bodhicitta. A gente pode pensar, agora eu vou praticar para me tornar um Buda, para me tornar lúcido, lúcida, para que eu possa ajudar todos os seres a reconhecerem sua verdadeira natureza e se tornarem Budas, se tornarem lúcidos. E veja, observe como essa motivação da Bodhicitta, essa motivação, ela está imbuída das qualidades de bondade amorosa e de compaixão. Nós queremos nos livrar do sofrimento, alcançar a felicidade genuína. E a gente deseja o mesmo para todos os seres. Essa é a nossa motivação mais profunda. E a gente solta essa reflexão que a gente fez agora rapidamente na Bodhicitta. Deixa a nossa mente descansar novamente. Essa consciência aberta, vívida. Deixe, simplesmente permita que sua experiência se desenvolva como ela é. Você pode experimentar sons ao redor, sensações no corpo, pensamentos surgindo na mente, emoções, todos os fenômenos. Estamos completamente conscientes, todo nosso campo de experiência. Não há necessidade de seguir essas experiências, mas apenas permita tudo seja como é. Claro que ao descansar em consciência aberta, você pode se distrair, seguir um pensamento, ou uma emoção. Mas isso não é um problema. Se isso acontecer, simplesmente perceba o fato de que você se distraiu, solte, descanse novamente em consciência aberta. Agora, traga à mente as maneiras pelas quais você experimenta o desejo de ser feliz. Como é isso para nós? Isso inclui, por exemplo, maneiras muito simples de cuidar de nós mesmos e dos outros, como escovar os dentes, tomar banho, cozinhar uma refeição, lavar a louça, limpar a casa, oferecer apoio a outra pessoa, ajudar alguém numa tarefa. Isso tudo é o nosso desejo de ser feliz em movimento. Esse desejo de ser feliz é qualquer movimento do coração
que deseja trazer bem-estar. Essas são expressões de bondade amorosa. Mas há também muitas maneiras pelas quais desejamos estar livres do sofrimento. E isso inclui todas as maneiras pelas quais desejamos aliviar o nosso próprio sofrimento ou aliviar o sofrimento dos outros. E esse desejo de estar livre do sofrimento pode ser algo tão simples como aumentar ou diminuir o aquecimento, o condicionado de ar, ou ouvir e ajudar um ente querido em perigo. Todos esses movimentos do coração são expressões de sua compaixão fundamental. Esses movimentos do coração, no entanto, eles podem ser confusos. Isso é natural. Nós estamos operando com uma mente sem muita clareza. No entanto, no centro de todas as nossas atividades está o desejo de sermos felizes e livres do sofrimento. Tudo que a gente faz é numa dessas duas direções, movido por essas duas energias. Mas agora, reflita também sobre como esse desejo básico de ser feliz e livre do sofrimento, ele é compartilhado por todos os seres, não só seres humanos. Animais também eles agem assim, buscando ser feliz, se afastar do sofrimento. Eles também querem experimentar a felicidade e a alegria e aliviar seu sofrimento. Mas lembre-se de que esses seres, humanos e não humanos, também estão confusos, assim como você. Eles também tentam encontrar a felicidade e aliviar seu sofrimento de maneiras que só levam a mais dificuldades. Mantendo essa reflexão em mente, de reconhecer que nós nos movemos querendo ser felizes, querendo nos afastar do sofrimento, e do mesmo modo todos os seres se movem com esse mesmo desejo, todos os seres. Então, com isso em mente, cultive o desejo de usar toda a sua sabedoria e sua capacidade inerentes para beneficiar outros seres na realização de sua própria natureza verdadeira. Só isso a gente vai poder realmente encontrar a felicidade genuína, vai estar realmente livres do sofrimento. Pensar assim agora pode provocar em nós um sentimento de dúvida ou a sensação de que nós não temos a capacidade de fazer isso. Isso é natural. Simplesmente observe esse pensamento de dúvida, né, de incapacidade,
Observe esse pensamento e permita que ele venha e vá embora. Sua natureza, nossa natureza básica é pura, imbuída de sabedoria e compaixão. Isso é o que cada um de nós é realmente. Apenas não estamos reconhecendo isso. E a gente pode então soltar essa reflexão e permitir que a nossa mente descanse em uma consciência aberta. Não há necessidade de direcionar a mente de forma alguma. Simplesmente observe o que estiver surgindo. Essa consciência também é uma expressão de sua verdadeira natureza. Ela é pura, imaculada e impregnada de sabedoria, de bondade amorosa e de compaixão. Deixe que a nossa experiência seja repousar nessa consciência aberta. E não rejeita nada, mas não se distrai. Se distrair, reconhece, solta o que te distraiu. Já a consciência no momento presente, clara. Apenas consciente do que quer que aconteça. Sons, sensações, pensamentos. Deixe que venham e vão. É bom, ao terminar a nossa curta sessão de hoje, a gente encerra, mas cultivando a intenção de manter esse reconhecimento de nossa própria natureza e da natureza verdadeira dos outros em todos os momentos da nossa vida. Liberar aqui os microfones. Bom, então, uma pequena meditação
chama até com um pouco de meditação analítica, para a gente olhar essa condição básica nossa, né, e de todos os seres. Que a gente possa se lembrar disso, que tudo que a gente Lori, eu tive muita dificuldade de te ouvir. foi. Estava baixinho, é. Ah, que pena. Vocês tiveram dificuldades, outros? Não? Então pode ser alguma coisa com teu computador, Cris. Agora tá Para mim sem. estava. Oi? A Emília também. A Tava Emília baixo? também. É. Eu aumentei tudo no meu. É, no meu tá tudo máximo aqui também. Hum. Então eu vou botar o microfone mais assim na boca, assim. Tá me ouvindo bem assim agora? Talvez o microfone tenha ficado mais baixo aqui. Tá bom. Eu tô com um computador novo, né? Talvez eu não tenha. Tem que mexer aqui nas configurações de áudio. Tem que dar uma olhadinha. Mas tá bom. O tema de hoje a gente vai começar, né? A olhar o capítulo hoje da parte um, né? Do livro, Descobrindo o Caminho da Liberdade. A parte um, né? São vários capítulos. Aí o capítulo um é Pondo a Roda em Movimento. Então, a gente vai olhar exatamente esse ponto, assim, né? O que que nos mantém em sofrimento, assim, preso, né? O Shagdu vai nos convidar, né, a refletir por que que a gente precisa, né, de um caminho espiritual. A gente aqui já, claro, esse livro a pessoa pode pegar assim pela primeira vez antes de se conectar com o caminho. Nós estamos aqui nos conectando, né? Mas ele vai nos lembrar disso, né? Da importância da gente se conectar com um caminho de transformação genuíno, né? Para a gente realmente superar o sofrimento. Então, vamos lá? Vocês têm algum comentário a fazer além do som aqui? Então, tá bom. Então, foi só uma lembrança aqui, né? Para a gente ver que gerar essa consciência em nós, gerar essa consciência nos outros, né? Principalmente pessoas que nos impactam mais, né? Mas também os animais, né? E aí a gente gera essa empatia, gerar, que vai levar a fazer com que a gente realmente tenha o voto de bodhicitta, né? Que é de realmente a gente querer liberar a nossa mente para poder a gente ajudar verdadeiramente nosso filho, nossos amigos, nossos pais, né? De fato, assim, né? Então tá, deixa eu compartilhar o livro aqui, então. Aqui, ok. Então, vamos começar, né? Vimos os prefácios e a gente vai começar a parte um, a descoberta do caminho da liberdade. Então, nós temos esses capítulos, vamos começar com a roda em movimento, né? E ele vai trabalhar com o centro da roda da vida, que são os três venenos, né? Vai começar com os três venenos. Hoje ele vai só nos posicionar, né, da importância de por que que a gente vai precisar de um caminho, né? E aí a gente vai trabalhar com, porque nossa mente está presa na confusão, né? E essa confusão leva a sofrimento. E aí a gente vai trabalhar com a raiz da confusão, primeiramente, nessa parte 1. Então tá, então vamos lá, deixa eu fechar aqui o sumário e vamos ver. Então ele começa, né? A roda em movimento. Por que precisamos de um caminho espiritual? Vivemos em um tempo muito atribulado, em que nossas vidas transbordam de atividades, tanto alegres quanto dolorosas. Cada vez mais a gente está mais envolvido em atividades, cada vez mais o nosso dia fica mais curto, né? Então, por que então deveríamos reservar um tempo para a prática espiritual? Então, muitas pessoas não fizeram ainda essa pergunta, né? Nem sequer fizeram essa pergunta. Provavelmente aqui a gente já fez, né? Por isso que nós estamos aqui, né? Mas a gente já viu o que a gente precisa, né? Mas muitas pessoas talvez eles nem acham isso. Por exemplo, eu vejo isso assim, né? Minha filha, meu genro, bem próximos de mim, assim, por exemplo, eles não sentem não viram essa necessidade ainda. Então, eles estão vivendo a vida. Estão, né, trans- gerando as suas atividades, ganhando, né, se formando, né?
criando filho, mas não viram ainda a necessidade de um caminho espiritual. Então, conta-se muito, né? Aí ele vai dar um exemplo, né, que os mestres tibetanos gostam de dar, a história de um homem. Então, conta-se muito para ilustrar isso, né, porque como é que a gente, né, tá nessa confusão e às vezes não percebe, mas aí depois, se a gente perceber, a gente vai querer sair, né? Então, conta-se muito a história de um homem de uma região no norte do Tibete que decidiu fazer uma peregrinação com seus amigos até o Palácio de Potala, que é a residência oficial do Dalai Lama em Lhasa, um lugar muito sagrado. E é um prédio assim monumental, né? Para as construções tibetanas, para a maioria dos, dos tibetanos que são nômades, que vivem em tendas. Realmente o Palácio de Potala é uma coisa assim grandiosa, não só a própria construção, mas o fato de ser a residência dos Dalai Lamas, né? Que é o Guru Rinpoche para os tibetanos, né? É o Buda vivo para os tibetanos. Então, naquela época, não havia carros ou veículos de qualquer espécie na região. E as pessoas viajavam a pé ou a cavalo. E elas iam visitar, era a meta da vida de muitos era visitar a Lhasa, né? E encontrar o lugar onde o Dalai Lama estava, né? Morava. Então, demorava-se bastante para chegar a qualquer parte. E era perigoso ir muito longe, já que inúmeros ladrões e bandidos assaltavam viajantes incautos. Então, por esses motivos, a maioria das pessoas nunca deixava a sua região natal. E a maioria nunca havia visto uma casa. Morava em tendas pretas, tecidas com fibra de pelo de iaque. Essa é a grande maioria dos nômades, né? Então eles tinham até medo, eles queriam muito assim fazer essa peregrinação para o Potala. Muitos faziam, mas uma grande maioria não nem sequer conseguia. Foi lá a dificuldade, né? De chegar até lá. Não tinha estrada, não tinha veículo, era caminhando ou com iaque, né? Então, quando esse grupo de peregrinos finalmente chegou a Lhasa, o homem do norte, eu acho que eu não pulei nada, né? É. Então, quando esse grupo de peregrinos finalmente chegou a Lhasa, o homem do norte, que nunca tinha, né, visto uma construção como aquela, né, ficou assombrado com o Palácio Potala e seus múltiplos andares, suas muitas janelas e a vista espetacular da cidade que se descortinava do interior. Então, eles conseguiram entrar, né, visitar o palácio do, né, Potala. E aí teve um momento que ele enfiou a cabeça por uma abertura bem estreita que servia de janela para ter uma visão melhor, virando a cabeça para a direita e para a esquerda, enquanto olhava a vista lá embaixo, ali embaixo, né? Então, quando seus amigos o chamaram para ir embora, ele puxou a cabeça para trás com um solavanco forte, mas não conseguia tirá-la da janela. Ficou entalado lá, né? Ficou muito nervoso, puxando de um lado para outro. Por fim, ele concluiu que estava realmente entalado. Não conseguia sair e disse para os seus amigos: podem ir para casa sem mim. Digam à minha família que a notícia ruim é que eu morri, mas que a notícia boa é que eu morri no Palácio Potala. Haveria lugar melhor para alguém morrer? Então ele se resignou completamente, né? Por o fato de ele não ser uma pessoa bem, né, simples, né? Então e também os amigos também, gente muito simples. Então nem refletiram muito, né? Aí, simplesmente os amigos, que também era gente muito simples, de modo que sem muito refletir, concordaram e foram embora. E algum tempo depois, o zelador do templo apareceu e perguntou para aquele homem lá com a cabeça lá entalada na janela, né? Mendigo, o que você está fazendo aí? Ele disse: estou morrendo, ele respondeu. Por que você acha que está morrendo? Porque minha cabeça está entalada. E como é que você a pôs aí? Eu a enfiei fazendo assim. Aí o zelador respondeu: então, tire-a da mesma maneira que a colocou. Então ele, opa, se deu conta de que podia, com calma, girar para lá, como ele fez para colocar, né? Então o homem fez o que o zelador sugeriu e se soltou. Aí isso é uma história que eles contam, né, para colocar isso como uma metáfora, né, uma analogia para a nossa situação, né? Então, como esse homem
Se conseguirmos enxergar de que forma estamos presos, poderemos cortar nossas amarras e ajudar os outros a fazer o mesmo. Mas, primeiramente, precisamos entender como viemos parar onde estamos. Então, primeira coisa, então, é a gente se entender que a gente está preso. E como é essa prisão? Então, enquanto a gente achar que a gente tem controle sobre a nossa vida, tem total, né, domínio sobre as nossas escolhas, que a gente pode alcançar a felicidade fazendo o nosso esforço, e a gente não entender a natureza da experiência, da nossa realidade, a gente vai colher sofrimento, a gente vai estar preso na- diante da delusão e da ignorância. Então, durante toda a vida, embora cada um de nós busque e às vezes encontre a felicidade, ela sempre é temporária, não conseguimos fazer com que dure. Então, esse é o ponto. A gente está feliz, a gente está a gente tá numa condição de completa relaxamento, de completa satisfação, não é bem o caso, né? Então, é como se estivéssemos continuamente atirando flechas no alvo errado. Para encontrar a felicidade duradoura, precisamos mudar o alvo, concentrando-nos em erradicar o nosso sofrimento e o dos outros, não temporária, mas sim definitivamente. Então, a gente precisaria primeiro questionar a natureza da nossa experiência, a natureza de sofrimento. Se essa nossa experiência, essa experiência que a gente está vivendo é a nossa condição última, né? E se a gente tem condição de encontrar uma situação, uma felicidade genuína, né? Um relaxamento profundo, né? Um senso de completude, né? E a gente está sempre buscando, né? A gente está sempre nesse movimento, né? Então, aí ele segue aqui. Então, aí ele vai dizer, o que a gente precisa é direcionar o nosso movimento está todo hoje buscando a felicidade fora, nas coisas, né? Essa é a condição usual para quem não tem, para quem não despertou para a natureza da realidade, para a natureza do sofrimento, a gente, a gente confia que a felicidade vai ser encontrada nas coisas, né? Nas nossas conquistas externas. E aí ele vai dizer, então, a mente é a fonte tanto do nosso sofrimento quanto da nossa felicidade. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisaria olhar. Onde está a nossa confusão e onde está a fonte digamos assim, em que direção a gente vai trabalhar? Em controlar as coisas externas, em controlar os outros, ou em controlar e olhar para a nossa própria mente? Então, reconhecer que a nossa mente é quem determina a nossa experiência. Primeira coisa, como nos ensinamentos que a gente viu, né, de Dujon, de Dujon Limpa no Aquietando a Mente. A primeira coisa que ele pede é que a gente olhe para a nossa experiência e veja entre corpo, fala e mente o que é fundamental, o que determina a nossa experiência. Então, aí o Shagdu já está aqui nesse primeiro capítulo, óbvio, né? Está dando já a chave, né? A mente é a fonte tanto do nosso sofrimento quanto da nossa felicidade. E ela pode ser usada de modo positivo para criar benefícios ou de modo negativo para criar malefícios. E embora a natureza fundamental de todos os seres seja uma pureza imortal, aí é o que a gente pode duvidar, né? Ainda a gente vai duvidar, porque a gente não tem essa experiência, né? Isso aqui um apontamento, né? A gente não tem essa experiência, mas os seres de sabedoria estão apontando para nós isso, né? Então, embora a natureza, né, de fundamental de todos os seres seja uma pureza imortal, que existe desde sempre, sem começo, o que chamamos de natureza búdica, nós não a reconhecemos. Nós não reconhecemos essa natureza. Então, eu queria só lembrar aqui, antes dele seguir aqui, que ele vai falar um pouco aqui da nossa condição, né, do karma, das nossas ações, da nossa mente operando com confusão e a gente gerando
né, criando, plantando as sementes de confusão, a gente vai colher sofrimento. Enquanto a nossa mente está operando sem reconhecer a nossa verdadeira natureza, a gente vai estar plantando e colhendo sofrimento, plantando as raízes de sofrimento e colhendo a insatisfatoriedade, né? Aí eu queria lembrar que eu trouxe para vocês, para a gente se lembrar de um vídeo curtinho de 4 minutos do Mingyur Rinpoche, lembrando para nós dessa condição última que está presente, que são assim, as qualidades básicas da nossa verdadeira natureza. Ele vai chamar de bondade básica, né? Essa natureza, ele chamou aqui de, né? Essa natureza búdica, né? Essa bondade é uma bondade básica que surge quando a gente realmente para e repousa no reconhecimento dessas qualidades, como a gente parou um pouquinho na nossa meditação hoje, assim, de reconhecer a compaixão, o amor, a consciência. E a consciência leva a gente a manifestar compaixão e amor e, né, sabedoria vai surgir disso aí. Então vamos dar uma olhadinha no Miguel Rinpoche, só para a gente se conectar de novo com isso, assim, ouvindo da boca de um mestre, assim, né? Vivo, né? Então, só deixa eu compartilhar aqui. Um videozinho de 4 minutos. Então, deixa eu compartilhar aqui. Com licença. Então, ele vai lembrar isso de forma bem singela, assim, de uma forma muito singela, mas é profunda, né? The basic goodness Tá ouvindo? is with us all the time, this wonderful nature. And it is not separate thing that like basic goodness, then love, then compassion, then awareness, the wisdom, all are together. So as like awareness with you 24 hours, and now you have the love with you 24 hours. So love and the awareness are part of the basic goodness, right? Different quality. And now not only that, we have compassion. So compassion also there with us. So sometimes what we call the difference between love and compassion is two sides of one coin. You want to be happy is love, and now you want to free from suffering is compassion. So they all are related, our fundamental nature. So what we call the suffering in Sanskrit, what we call dukkha. The real meaning of dukkha is dissatisfaction. So we are not satisfied. Always more. Not only that, no matter how much you achieve or gain, still the feeling of deeper level, there's some sense of incomplete, some sense of little bit insecure or lonely, isn't it? So this is the dukkha. So of course, then that includes the pain, the discomfort, uneasy, and that includes the panic, what I experienced. That includes the depression, stress, hatred also, desire, ignorance. All these are the, like what we call obscuration. So what these things obscure our basic goodness, obscure the inner light. In another word, the traditional example is what we call like diamond. So our innate quality is like diamond, but the diamond is covered by mud. Although the diamond is covered by mud, but the essence, the diamond itself, the nature of diamond is always free from mud, because diamond is not the mud. So our this innate quality, awareness, love, compassion, wisdom, all this is always pure like diamond, and it's precious. It is calm, it's profound, it is peaceful. Today, the main focus of how to recognize our fundamental nature is compassion. So what is compassion? Actually you all know that, right? The feeling which is want to be free from dukkha. So dissatisfaction is the compassion actually.
because your heart knows that we are not in complete sense of the recognition level. Deeper level, our true nature is complete, but we have mud. So we are lost with the mud. So mud is not our true nature. So we are not happy about mud, our basic level. So we want to get rid of that, the mud. So that's why we don't want to suffer. So basically, this is also wisdom. This is also compassion. And if we connect with that, then we connect with the compassion. So for this practice, we will also practice step by step, 5 steps. So with you, someone who you like, neutral, someone who you hate, and all beings. Então, assim, só de forma breve, assim, ele é muito. Eu gosto de ouvir o Mingyur Rinpoche, né? Porque ele vai no ponto, assim, ele faz, ele deixa muito natural a gente reconhecer que essas qualidades são a nossa natureza. Amor e compaixão, primeiro a consciência, né? Quando a gente começa a repousar na consciência e a gente começa a olhar toda a nossa confusão indo e vindo, e a gente olha e depois vê que é assim que os seres também se movimentam. Então a gente começa a encontrar esse lugar, essa bondade básica que está presente nessa experiência mais fundamental. Por isso que toda a prática a prática mesmo profunda vai nos levar a repousar nesse lugar. Porque a gente está agora preso na mente em movimento. No gosto, não gosto, né, nas nossas energias de hábito, né? Tem o corpo grosseiro, mas tem o corpo sutil que nos movimenta, toda a nossa energia de hábito, nossas ações estão condicionadas pela nossa, né? Nós temos essa energia de hábito, está condicionada pelas nossas ações, e a gente fica só botando a roda em movimento, como ele diz, né? Só movendo mais. Ele vai falar um pouco agora, essa energia do karma que nos mantém presos. E o fato de a gente não reconhecer essa dimensão mais profunda, não repousar nela, e a gente ficar como se fosse no olho do furacão, em vez de estar no olho do furacão, a gente está no movimento ali, né? Então, a prática toda é para a gente encontrar o lugar da gente se repousar no olho do furacão, no centro, que é onde tem essa calma, essa quietude, que é plena de qualidades. Então, amor e compaixão é como se fosse a síntese. Amor, compaixão e sabedoria, tudo isso permeado pela consciência, esse é o diamante, o Vajra da nossa verdadeira natureza, a condição, as qualidades da nossa verdadeira natureza. E a gente tá conosco o tempo inteiro, né? É simples, a gente parar, né? O problema é que a gente está preso no movimento, né? A prisão, ela é dinâmica, como o Lama Santa gosta de explicar, né? O problema da prisão do samsara é que ela não é como grades, ela é um dinamismo. E a gente está preso nesse dinamismo do nosso karma, do nosso condicionamento, nossa resposta automática, né? Então, esse é um pouco essa condição, né? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos voltar para o Shagdu. Então, ele diz, né? Então, né, lembrando aqui, embora a natureza fundamental de todos os seres seja uma pureza imortal que existe desde sempre, sem começo, o que chamamos de natureza búdica, nós não a reconhecemos. Em vez disso, somos controlados pelos caprichos da mente comum, que nos leva para cima e para baixo, para lá e para cá, produzindo pensamentos bons e ruins, agradáveis e dolorosos. Nesse meio tempo, plantamos uma semente a cada pensamento, palavra e ação. Assim como é certo que a semente de uma planta venenosa produz frutos venenosos e que uma planta medicinal cura, as ações maléficas né, que nós nos engajamos produzem sofrimento. E as ações benéficas, felicidade. Nossas ações viram causas. E dessas causas, naturalmente, vêm resultados. Tudo
que é colocado em movimento produz um movimento correspondente. Então, essa é a lei da nossa, nós movimentamos o tempo inteiro movimentando energia, né? Aí ele vai também usar aqui essa metáfora que os mestres gostam de usar, né? Joga uma pedra na água, ela cria aquelas ondulações, né? Como o karma, a energia do karma, né? Tudo que é colocado em movimento produz um movimento correspondente. Se você joga uma pedra em uma lagoa, formam-se ondulações em círculos, que batem na margem e voltam. Então, o mesmo se passa com o movimento dos pensamentos. Quando os resultados desses pensamentos retornam, então os pensamentos surgem e a gente vai seguindo esses pensamentos, deixando que eles criem a nossa realidade, determinem a nossa ação. Então, quando os resultados desses pensamentos retornam, sentimos-nos vítimas indefesas. Estávamos inocentemente vivendo nossa vida. Por que todas essas coisas estão acontecendo conosco? O que acontece é que as ondulações estão voltando para o centro. Então, da mesma forma que a gente está irradiando esse movimento, essa energia, né, essas escolhas a partir dos nossos pensamentos autocentrados, né? E aí o que acontece é que as ondulações vão voltar para o centro. Isso é o karma. Então, a gente vai movimentar essa energia do karma, né? Que as nossas ações vão ter frutos, a gente vai colher os frutos dela. Ele vai falar sobre o karma mais à frente, é que ele está só apontando a natureza da prisão, Lori, né? Oi, eu não sei se é hora de eu perguntar isso, pode mas falar. eu tenho lido bastante sobre o karma e o que que significa o karma amadurecer? É a gente encontrar todas as causas e condições para aquela semente daquele funcionamento se manifestar, né? Nessa vida por exemplo, o karma é um estudo bem complexo, né? A gente vai olhar profundamente, tem um capítulo só sobre isso, mais à frente, que ele vai apontar, né? Mas o karma amadurecer, é a gente encontrar as condições favoráveis para a semente brotar. O solo, a água, daquilo que já estava, nós tínhamos uma propensão. Tanto do bem quanto Como do do mal, mal, né? com certeza, positivo ou negativo. Por isso que o caminho, na verdade, a gente está plantando sementes positivas, até que a gente encontre, repouse na condição última, livre do karma. E aí a gente não vai estar mais produzindo karma. Mas o próprio caminho é um caminho, a virtude é karma positiva, ação positiva, que a gente vai plantar para colher as condições favoráveis para a gente seguir no processo, para liberar a nossa mente dessa confusão. Então a gente vai cultivar a virtude e a gente vai evitar a não virtude, para a gente se manter com as condições favoráveis para a nossa prática, né? Senão aí é mais difícil ainda, né? Se a gente não cultivar a virtude, é mais difícil ainda. Mas a gente vai transcender a ação condicionada, seja positiva ou negativa. A gente vai repousar na nossa verdadeira natureza, que aí é uma condição completamente lúcida. A gente não está falando apenas de virtude, a gente está falando de lucidez, né? Entende? Aí já não está gerando, você não está gerando karma. Você está liberado completamente, assim, de qualquer limitação, qualquer confusão. Mas é um Buda, um Buda. Enquanto a gente não for um Buda, a gente vai precisar da virtude, do caminho da virtude. A gente não. Senão a gente vai se aprisionar cada vez mais, fechar. A gente vai ter que liberar o autocentramento, né, de alguma forma. Aí seja pelo caminho da ação virtuosa também, mas principalmente pelo, re- pelo reconhecimento da nossa verdadeira natureza. Que isso aí, naturalmente, as ações vão ser favoráveis, vão ser positivas, porque a gente não vai estar gerando, a gente vai não estar mais gerando karma. Se a gente estiver repousando no reconhecimento da nossa verdadeira natureza. Mas para isso, o caminho da virtude é fundamental, né? A gente vai ter os três treinamentos, né? Ética, concentração, para ir despertar a sabedoria. Quando você está repousando na sabedoria, repousando no reconhecimento da nossa verdadeira natureza, aí tudo surge sem esforço, né? Não é mais caminho, é só fruição, né? Não é mais caminho. Mas enquanto a gente não está nesse lugar, que é um lugar de um Buda iluminado, um Bodhisattva de último nível, a gente vai estar no caminho. Então, a gente vai estar cuidando
praticar os 3 treinamentos: ética, concentração e sabedoria, né? Então vamos lá. Aí o Shagdu vai dizer, né? Então aí ele diz, então a mente comum é cheia de oscilações e de turbulência, né? A página anterior ele disse, né? Então o que acontece é que as ondulações voltam para o centro e a gente experimenta, né? O karma, né? O nosso resultado, o amadurecimento, né? Então a mente comum, cheia de, como na visão na metáfora que o Miguel Rinpoche usou, né? Como o diamante coberto de lama, nossa mente comum, então a nossa confusão que surge naturalmente o quê? Da não dualidade, da dualidade, que faz surgir o autocentramento. Porque na hora que eu me separo da experiência e eu me coloco como sendo um eu separado da experiência, aí eu começo a sustentar esse autocentramento, vai gerar as aflições mentais. E aí vai gerar as ações não virtuosas, vão por esse sofrimento, né? Então é o processo do samsara, né? Então, a mente comum é cheia de oscilações e de turbulência. Se não há uma força que a controle e que controle seus efeitos sobre o corpo e a fala, e esse vai ser o caminho, né? Somos jogados para cima e para baixo, para frente e para trás. Nossa realidade parece um passeio de montanha-russa. Então a gente ficar vivendo, né, esses altos e baixos, né? Hora tá a felicidade maravilhosa, depois a gente vê os casamentos, depois as separações, aí, o emprego maravilhoso, aí depois a confusão, aí sai, vivendo só esses ciclos, né? Bolhas estourando, assim, né? Surgindo e estourando, né? E a gente sustenta várias bolhas, né? Então, então é isso. Então, a gente não tiver, a nossa mente está assim, louca. Então, o caminho espiritual vai ser essa força para domar essa mente, né? Trazer essa mente como um cavalo selvagem, outra metáfora que eles gostam de usar, né? Como um cavalo selvagem, que aí o caminho vai ser de domar essa mente, aí vai dependendo da condição, né, que a gente tem, aí a gente vai, né, vai encontrar um caminho para realmente chegar junto à nossa mente, né? Olhar para a nossa mente, que não é fácil. Então ele está nessa montanha russa, é a nossa realidade. Então, na verdade, essa nossa situação é mais parecida ao girar de uma roda. Pomos uma roda em movimento e a cada vez que reagimos, damos novo impulso a ela, ficando presos em seu movimento perpétuo. Então é por isso que é chamada a roda da vida, né? A roda do samsara, porque a gente está sempre mantendo a nossa responsividade, como o Lama Santen gosta de usar, né? O fato da gente responder sem lucidez as nossas experiências, né? A nossos relacionamentos conosco mesmo, com os outros, com o ambiente, com a sociedade, a gente está só mantendo a roda do samsara, da responsividade em movimento. A gente fica preso, não sai desse ciclo, né? Fica um movimento perpétuo. Então, dessa forma, nossa experiência da realidade continua a girar em ciclos, com todas as suas variações, vida após vida. A gente pode não lembrar, mas esse fluxo vai seguir. A consciência substrato, com todas as propensões, quando essa configuração de corpo e mente humana se dissolver na consciência substrato, as propensões que estão ali vão seguir, gerando novas experiências, novos corpos, novos ambientes, né? E vai seguir a roda do samsara vai seguir. Então, assim, é interminável o samsara, a existência cíclica. Não compreendemos que estamos vivenciando resultados que nós mesmos criamos e que nossas reações produzem ainda mais causas, mais resultados, incessantemente. Então, essa é a natureza da nossa experiência agora. É a natureza do sofrimento. Isso é importante a gente reconhecer, para poder a gente entender para onde a gente vai olhar. Tem que entender a doença para poder, então, entender o tratamento, né? O tratamento vai ser o caminho, né? Vai ser o Dharma aqui, com todo. Vai ser o caminho. Aí tem vários caminhos.
Dependendo do nosso karma, vamos nos conectar em vários tipos de caminhos, né? Pode ser, os caminhos podem ser bem diferentes. Então, pelo fato de ter sido nós mesmos quem armamos a enrascada em que nos encontramos, cabe a nós sair dela. Uma pessoa que esteja com o cabelo embaraçado e oleoso e que olhe em um espelho, não irá conseguir limpar a sua imagem esfregando o espelho. Uma pessoa que tem uma disfunção biliar terá uma percepção distorcida de cor. Verá uma superfície branca, quer seja uma montanha nevada à distância ou um pedaço de pano branco, como sendo amarelada. Se a pessoa tem uma disfunção biliar, ela vai ver as coisas a partir dessa lente, né? Então, o único modo de corrigir a visão defeituosa é curando a doença. Tentar alterar o ambiente externo não trará resultado algum. Então, ou a gente limpa nosso próprio rosto, que está sujo, não vamos limpar o espelho, limpando o espelho não vai limpar o rosto, ou então curando né, no caso aqui, a característica que ele falou, é que a gente vai ver a realidade de forma correta, né? Digamos assim. Então, tentar alterar o ambiente externo não terá resultado algum. Ele está nos direcionando para entender que o processo é olhar para a nossa mente e ver como é que ela está operando. Por isso que ele vai começar com os três venenos, né? Examinando os três venenos. Começar pelo desejo primeiro, depois ele vai falar sobre o apego, porque a gente se conecta muito facilmente com o desejo. A gente quer, né? A gente se move buscando, né? Então, desejo e apego, ele vai começar com o desejo e apego, que é o que nos move. Depois ele vai falar da raiva e aversão, que é que a gente não quer. Ele não gosta da raiva e da aversão, ele não quer. Então, aí ele vai depois falar sobre esse segundo veneno. E aí vai falar depois sobre o veneno que está por baixo disso tudo, que é a ignorância. A ignorância, o não reconhecimento da nossa verdadeira natureza, é que faz surgir desejo de apego e aversão, e raiva, né? Então, esse é o cerne do caminho. Ele vai começar pelo cerne do caminho, né? Olhar para a nossa própria mente, para a nossa própria confusão, para poder atravessar ela, iluminar essa confusão, né? Então, algumas pessoas pensam que o remédio para o sofrimento está nas mãos de Deus ou de Buda, em algum lugar externo a elas. Mas as coisas não são assim. O próprio Buda disse a seus discípulos: Eu lhes mostrei o caminho que leva à liberdade. Seguir por esse caminho é algo que depende de vocês. Então, essa é a abordagem do Buda, do nosso caminho, né? É olhar para a nossa própria mente. Porque, como, né, a nossa mente já é, a natureza última da nossa mente já é essa pureza inata, essa bondade básica. Mas ela agora está turvada e não tem como ninguém fazer isso na nossa própria mente, nenhum Buda. A gente vai ter que olhar e ver e atravessar essa confusão. Então, a mente, quando usada de modo positivo para gerar compaixão, por exemplo, é capaz de criar grandes benefícios. Pode parecer que esses benefícios vêm de Deus ou de Buda, mas são simplesmente o resultado das sementes que plantamos. Aí, o caminho da virtude, a gente vai ver que é um caminho muito importante, né? Enquanto a gente está nesse processo de descortinar a nossa confusão. Então, embora com os ensinamentos de Buda recebamos a chave do conhecimento que nos permite transformar, pacificar e treinar a nossa mente, somente nós podemos descerrar sua verdade mais profunda, expondo nossa verdade, nossa natureza búdica e suas capacidades ilimitadas. Então, os ensinamentos do Buda, eles dão essa chave. Então, o caminho nos aponta aonde a gente vai trabalhar, mas somente nós podemos fazer o processo para liberar a nossa própria mente, para reconhecer a nossa verdadeira natureza. Então, nossas experiências de vida atuais são de relativa boa sorte. Cada um de nós aqui pode, que está lendo esse livro, com certeza vai estar nessa condição. Mas as experiências de vida atuais são de relativa boa sorte. Muitos, no entanto, são os que experimentam sofrimento muito pior que o nosso. Basta a gente olhar ao redor um pouquinho que a gente vai ver isso, né? É agora mais, especificamente nos nossos tempos, de muitas guerras e, e
exploração, muita gente sem lugar, de fato, assim, né? Muita migração. Nós estamos vendo situações muito, muito difíceis, assim. Muitos seres que agora não tem, só pensam em sobreviver mesmo. Então, muitos são os que experimentam um sofrimento muito pior do que o nosso, assolados pelas dores implacáveis da guerra, da doença e da fome. Eles não têm meios para mudar sua situação. Parece não haver saída. Ao contemplarmos as dificuldades em que essas pessoas se encontram, a compaixão brota em nosso coração. Ganhamos inspiração para não desperdiçarmos nossas circunstâncias bem-afortunadas e sim usá-las para criar benefícios para nós mesmos e para os outros. Benefícios que estejam além da felicidade provisória que vem e vai, além dos ciclos infindáveis do sofrimento sansárico. E somente ao revelar por inteiro a verdadeira natureza da mente, que a gente vai conseguir isso ao alcançar a iluminação, a gente vai descortinando, mas por inteiro, repousar nesse reconhecimento por inteiro, só quando a gente se ilumina completamente, né? Podemos encontrar felicidade duradoura e ajudar os outros a fazer o mesmo. E essa é a meta do caminho espiritual. A gente encontrar a nossa verdadeira natureza, essa joia, esse diamante, revelar esse diamante, tirar, né, o lodo, remover o lodo que nos impede de reconhecer, e só assim a gente vai poder, claro, à medida que a gente vai estar no caminho, a gente vai se ajudando e vai podendo ajudar os outros, é óbvio, né? A nossa ação virtuosa, seja mundana, também ela vai ajudando, né? Então a gente não, a condição última realmente de você trazer benefício último e verdadeiro é a condição de um Buda, de um ser completamente desperto. Mas no processo, no caminho, a gente vai despertando, a gente vai acessando esse reconhecimento aos poucos, e isso vai modificando as nossas escolhas, as nossas ações, aí, as nossas relações, e a nossa vida vai se transformando também, né? E a gente vai podendo nos ajudar e ajudar os outros, né? Oi, Roberto, Olá, boa noite. O boa som tá bom? noite. Tá dando para ouvir? Estou te ouvindo. O ensinamento de que nós criamos a nossa própria confusão é um ensinamento provisório, não é? Eu quero dizer isso pelo seguinte, porque se realmente o pressuposto for a realidade última é não dual, bom, aí é plural de eu, né? Então, são seres separados em que botam a roda para girar, a roda da vida, aí com a montanha-russa que ela é. O despertar seria sair disso, quer dizer, é uma coisa muito difícil. Eu, por exemplo, não consigo imaginar, eu consigo imaginar ser menos arrastado pelas aparências, isso eu consigo, até tento ser menos arrastado. Eu consigo imaginar não ter as clashes, quer dizer, os problemas, as formações mentais mais difíceis, né? Isso eu também consigo. Agora, conseguir chegar e falar, não, não, é você despertar, é você ter a natureza última. Ok, isso para mim é palavra, entendeu? Aí eu falo, Tem a razão. natureza última não tem essa confusão que tem na roda da vida. Isso eu já entendo porque eu tenho experiência direta da confusão. Mas o não dual, eu acho que isso é... Por que que é muito difícil, eu acho, despertar? Porque você ir para o não dual parece um pouco a morte. A gente está tão Uhum, acostumado na uhum, confusão que a uhum. confusão não é cárcere. Como você falou muito bem, que o Lama Santa fala, os sentidos impedem, obviamente, a gente ter experiência direta da realidade última, porque os sentidos parecem que eu estou vendo aqui vocês, cada quadradinho, entendeu? A gente é uma máquina de reificação. Eu acredito que eu sou, vocês também sejam, né? É uma máquina de Uhum, reificação. sim. Já está tudo pronto, a gente já está preparado, inclusive com o corpo físico, que, puxa, no aspecto grosseiro, isso ainda fica mais evidente. Eu não tenho como negar que os sentidos estão me trazendo informações, que eu chamo de aparências. E eu tenho internamente tendências para gostar e não gostar e ser indiferente. Então, não tenho a menor dúvida. Essa parte, para mim, eu tenho experiência disso. Agora, eu chego e penso, olha, mas é possível operar a mente? Aí você fala, mas não fosse eu operando a mente, como eu estou entendendo o eu agora. Mas também não é nihilista. E tem problema, entendeu? Na hora que... E que daqui a pouco a gente está olhando a iluminação
desejo. Não, eu quero iluminar, ajudar os outros, é uma coisa altruísta, é bonita, mas, gente, isso não é ruim. A gente está gerando bom karma, pelo menos a gente sai dos pesadelos piores do samsara, que vamos combinar, são grandes, né? Isso a gente tem evidência disso. Se a gente fica na roda da vida sem cair nos reinos mais difíceis, já tá bom, na medida do possível. Eu não sei. Faz sentido para vocês essa reflexão? Eu não sei se está clara, mas diga. Não muito, né? Assim, né? É, a gente não tem agora uma experiência direta disso, né? De como é experimentar uma condição Não dual. da não dualidade, né? A gente não tem essa experiência assim direta, né? Mas a gente começa a compreender como é que a nossa realidade se dá, né? A partir da nossa mente, a partir aí a mente produz as emoções, aí a gente faz as nossas ações, escolhas, e que a gente também pode, aí porque a gente não tem também ainda, talvez, tempo, assim, acúmulo de prática, de repousar nesse silêncio, nessa quietude, mas uma quietude viva, como ele sugere, o Miguel Rinpoche na prática, né? Repouso em consciência aberta. E tenta manter isso, mas repousar em consciência aberta não é simplesmente ficar parado. É você encontrar essa dimensão última, que é a base para o surgimento de todo o nosso movimento, nosso reconhecimento desse corpo, dos pensamentos, da ação. É porque a gente agora está voltado muito para, a gente tá muito, tem um senso de reificação muito, muito profundo. Então a gente passa por esse processo assim muito rapidamente. A TT estava lembrando, né, por exemplo, que o pessoal do Ling Mincha, eles usam muito práticas para trabalhar com o corpo sutil, as energias. A gente fica ali, sai um pouco da mente cognitiva e fica muito entre ligando o corpo grosseiro com a mente, que é o corpo sutil. A gente não trabalha muito com o corpo sutil. E realmente isso é uma chave, assim, importante, assim. Se a gente for, por exemplo, a gente se acostumar a fazer as 9 respirações. As 9 respirações é uma prática de corpo sutil. Se a gente for olhar de forma profunda, as 9 respirações é uma prática de corpo sutil. A gente começa a, a destravar essa chave do condicionamento sutil. Porque o ponto é o condicionamento mais sutil, tem o condicionamento grosseiro, que a gente consegue lidar melhor, como você falou, né? A gente melhora as ações, né? Mas tem um condicionamento sutil, que a gente precisa trabalhar. É um outro nível. E aí vem as práticas que vão. Por isso que a prática, por exemplo, o sentar em meditação é uma prática. A postura da meditação é uma prática de corpo sutil. Porque ficar ali é contra o, o condicionamento, entende? Então a gente. Mas a gente precisa acumular essas práticas, entende? Não falar, pensar sobre elas, acumular essas práticas, para a gente poder sentir essa experiência, ver essa experiência diretamente, né? Então, esse é um processo. Então, quando a gente não, a gente vai ter que aprofundar um pouquinho o nosso caminho, né? Eu acho que Então, a grande vantagem é que a gente pode ser menos arrastado. Isso sim, é uma é coisa isso, que a com gente tem certeza. O caminho a evidência gente vai empírica. ganhando liberdade em vários níveis. A gente vai ganhando. É. É um processo, né? É um processo. Mas que bom. Se a gente já está vendo que tem um resultado, maravilhoso. A gente vai seguindo, senão a gente não seguia no caminho, né? Então a gente vai vendo. Então aí vai depender também do nosso, como o Buda disse, eu mostrei o caminho, mas vai depender de você para trilhar o caminho. Então, se a Pois gente não é, se. mas, Flori, por isso que eu acho que é um ensinamento provisório. Porque no definitivo não tem caminho. Mas É não não é, nós dual. não estamos nesse lugar, nós estamos Eu no sei lugar. Quem isso. precisa do É. caminho? Nós precisamos do caminho. Aí, Mas o que eu acho que, de uma certa maneira, a chance de a gente ficar no caminho, criar méritos, e a gente conseguir só diminuir as vicissitudes dos lugares entre aspas, né? Mais difíceis do samsara, é muito grande. Agora, você talvez seja mais fácil se não tiver o corpo físico. Você está num se. reino em que você consegue, Mas não tem mais o corpo grosseiro, aí dizem os você já está mestres, quer direto dizer, no que é a condicionamento oportunidade. Dizem sutil. os mestres que a oportunidade de a gente praticar é agora,
com esse corpo humano que a gente tem, porque depois É, no bardo, aí vai ser mais difícil. Porque a gente vai estar sujeito mais ainda. Aqui nós temos essa âncora, que é esse corpo funciona como uma âncora, mas a gente tem mas, que ter Flori, se as você, práticas que lidam com esse nível mais sutil, isso é verdade. é. Mas também é provisório, porque se você, Renato, em Tuxita, tá lá Maitreya, você fala, cara, você é Maitreya? Ele fala, sou, sou. Ah, e você vai voltar? É, vou voltar. Ah, isso aí, se você. Bom, pelo amor de Deus, Flores, entendeu? Você já não tem o corpo físico, você lembra de vidas Uhum, passadas, você uhum. olha, você fica entendendo mais da dualidade. A gente entende muito pouco karma, que é causalidade, a gente entende muito pouco de dualidade, É, vamos estudar entendeu? o karma. É importante olhar para o karma, Quer dizer, estudar e o olhar. ideal era a gente chegar, fazer assim, play, e a gente despertar, era o ideal. Isso, é por isso que eu sempre falo, o caminho é gradual, e o caminho súbito não está sendo possível, né? É, Pô, senão o caminho exatamente. súbito já não tinha A resolvido. gente vai Então a gente vai o no que a gente, gradual. o É que a gente ótimo a tem. gente ter essa motivação. Eu gosto muito do Mahayana, porque a motivação é de você despertar para ajudar os outros seres de sonho que Uhum, estão confusos. uhum. Isso é muito bonito, não é? Eu acho. E aí, Isso a é gente está muito na bonito. vida e a gente precisa a gente é interdependente completamente. Então a gente a gente vai ver que a gente vai precisar não só para se iluminar, mas para a gente viver, né? Claro, claro. Então a gente precisa, E né? não é fácil não ser muito É, arrastado. Isso é. já não é fácil. Pois Então, é, se a a gente gente consegue ser menos arrastado já é um lucro, pelas experiências com cotidianas, certeza, isso já é o que eu sempre falo. Entre o branco e o preto tem cinza. com certeza. Então, Já valeu. melhora. Obrigado. Oi, Marcele, deixa a Marcele Valeu. falar, que a Marcele tá com a mãozinha levantada no tempão. Oi, Marcele. Oi, não tô te ouvindo. Fechou, agora abriu. Fala aí, Marcele. Que não estamos te ouvindo. Será que tá plugado o teu. Conseguiu? Agora. A questão da não dualidade é uma coisa assim muito delicada. Entretanto, eu vejo assim que tem situações especiais na sua vida e de muitas pessoas, todo mundo praticamente, em que tem um momento que você, quando você está diante de uma paisagem muito linda, um oceano, um céu, uma nuvem, as montanhas do Himalaia, em que aquilo para e que de repente você tem a sensação que você é, você não tem a sensação de que tem alguém aqui, você tem a sensação de uma não dualidade. Você está se aproximando disso. Então, Uhum. isso acontece na vida de todas as pessoas. O nascimento de um bebê isso é uma coisa extraordinária, né? Então, são coisas assim tão... E que Vislumbre, não né? tem uma Vislumbre. identidade sua ali. Você sente, você tem um leve sabor do que seria alguma coisa não dual, sabe? Uhum. É muito lindo isso. E muitas pessoas têm isso, né? Uhum. Não estou contando nenhuma novidade assim, Uhum. mas a própria natureza, às vezes até a arte pode mostrar algum quadro, assim, pode mostrar alguma coisa que passa além, né, daquela coisa fixa que você tem da não dualidade. Então, isso são indícios de que é de uma dimensão muito maior, são indícios que a gente tem, e isso pode é, te, te dá uma direção, sabe, na sua busca. Assim. Não ficar fixado, porque esses movimentos só acontecem, mas eles são não duais. Você não sente que tem uma pessoa aqui. Uma Uhum. vez eu fiz um mergulho debaixo d'água e eu quase morri. Porque assim, eu botei aquele oxigêniozinho, eu achei aquilo tão lindo. Eu não vi diferença entre os peixes e a mim mesma. Era tudo a mesma coisa. Só que eu me esqueci. Eu quase morri se o cara não fosse me levantar. Eu tinha morrido debaixo do mar. Então, eu fiquei assim, né? Eu tava assim, tudo parado, entendeu? E eu quase morri ali. Mas nem liguei também, porque aquilo estava tão bom. Não tinha eu, né? E isso acontece às vezes também no cimo do topo de uma montanha, assim, então, isso Aquela são imensidão, né? Olhar o a céu. imensidão. Você tem uma visão, realmente um sabor, um pouquinho assim, do que seria algo não dual, né? Você se E aí a gente sentir vai. sendo a experiência, né? O Sendo. problema é a gente não deixar essa mente, esse papagaiozinho, ficar criando historinhas e montando que isso é dual, não é dual, não, não, não. Vamos experimentar, né? Até o Eric também propõe isso também, né? O Eric, vamos experimentar e vamos. Alguma hora o sabor algum sabor vai Agora o aparecer. convite é a gente repousar na consciência, na pausa, Claro, claro. nessa abertura.
que acolhe toda a experiência. Aí a gente vai ver que onde é que está esse centro? Aí não vai encontrar. A gente vai ter que se familiarizar, né, com essa experiência. E é um pouco na prática, um pouco a gente se E- abrindo, como foi, né, às vezes É, numa viagem, numa situação, às vezes é, nos toma, a situação pode nos tomar sem a gente esperar, né? Mas a prática vai nos ajudar muito, assim, né? Então, a gente no dia a dia está se conectando com essa dimensão mais aberta, presente, que não precisa se referenciar o tempo inteiro. E o fato de se referenciar, você pode começar a se referenciar sem se perder dela. Aí esse é o ponto. Aí é o ponto. Aí você está realmente começando a prática está amadurecendo. Você está podendo estar a verdade é a seguinte, quanto sem menos se sua mente estiver referenciar. ocupada, né, maior é a possibilidade de você estar com uma dimensão um pouco mais aberta, a questão de É. abertura de dimensões, né? A Quanto gente mais tá, ocupada a é, mente, mais difícil. os mestres têm apontado, os mestres que a gente tem entrado em contato, né, Ah, Lama Santa, Lama Wallace, Miguel Rinpoche, Tenzin, todos estão apontando para esse lugar. O Shagdu agora. hum, é, É nesse lugar profundo interno, abre, é nessa dimensão, é porque é uma dimensão sem referenciais. Então, que a gente agora quer se agarrar, a gente quer agarrar no eu, no corpo, a gente vai, mas aí é só a gente confiar, e confiando, e experimentando, né? Experimentando. Faz as 9 respirações. Primeiro, é uma prática que tem um caminho hum, assim, né? Mas ela vai nos levar para esse lugar. Faz um suspiro gentil, né? Repousa na pausa. Então, simplesmente repousa na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, como agora ele fala, consciência aberta. Mas fica presente ao que está acontecendo. Então, repousa nessa presença, sem precisar dar nenhum referencial para ela. Só experimenta ela. hum, Esse é o convite, um pouquinho, né? E a gente vai indo. Uma hora, Tem hein, Flori, tem um bardo que poderia nos ajudar se a gente conseguisse não ser tão arrastado. Pelo menos eu não consigo ainda, que é o bardo do sonho. Porque mas no bardo do os sonho, ensinamentos que os mestres dão de yoga dos sonhos, uma das práticas de yoga do sonho é a yoga diurna do sonho. eu sei. Então tem que ter um processo. Você tem que se Ah, preparar essa é mais na fácil vigília. fazer. É. Eu verificar, olhando na vigília, que isso é um tipo de sonho. No que, aliás, Uhum, eu acho que faz todo sentido, tá? uhum, Tira um cochilo, o negócio acaba. Só que quando uhum. eu renasço de novo na vigília, tá lá as coisas meio parecidas, circunstancialmente, né? O bardo da vigília é operacional. Agora, no bardo do sonho, porque no bardo do sonho, os sentidos do corpo físico, eles estão em stand-by, eles estão ali. Mas é que nem quando a TV está só com aquela luzinha vermelha desligada, ela está ali, né? Stand-by. Então, os sentidos estão. Tanto é que se tiver um barulho, alguma coisa, você acorda. Mas os sentidos estão assim e você está no sutil. Porque as aparências do sonho são aparências sutis, não são grosseiras. E muitas vezes eu misturo coisas, entendeu? Eu misturo coisas ali estranhas. Então é Essa muito prática interessante. depende das coisas. Ou você tem uma afinidade já para ela e ser fácil para a pessoa, ou a pessoa tem as instruções para praticar. E aí pratica, faz as instruções, entra em retiro, faz a prática para gerar essa condição, Sim, né? De sim, sim. despertar no sonho, né? Mas essa é uma prática também, né? É uma prática. Seria maravilhoso a Inclusive gente poder porque quando a aproveitar, gente né? quando a gente enfrentar a própria morte física, uma É certa muito próximo. semelhança com o Com sonho, certeza, com certeza, com certeza. Seria porque maravilhoso. a gente não tem mais o corpo É. físico de Você refúgio pega aqueles e ensinamentos você do o Tenzin Wangyal, ele traz, né? Essas práticas, é legal você pegar e olhar de forma profunda, né? Já que você tem interesse, entende? Então, aí vai atrás do é, ensinamento, né? inclusive, muitos mestres dizem de que o momento da morte física pode ser um momento privilegiado de você até despertar, né? Com Mas certeza, pelo menos conduzir o bardo com certeza, do com certeza. Se a pós-morte gente tiver de uma experiência no maneira bar menos turbulenta, se a gente tiver que experiência, provavelmente ela tem tendência de ser um pouco turbulenta. A gente com está tão certeza, acostumado com a com máquina de certeza. reificação do grosseiro, a gente perde essa máquina de reificação. Ah, eu acho que tem uma chance de a gente ter uns certos probleminhas, né? Uhum. É isso. Mas é legal. Mas aí, Roberto,
dá uma olhadinha tem um livro do Tenzin Wangyal Rinpoche que é bem interessante. Esse de Yoga dos Sonhos é legal, a cura pela forma, energia pela luz, mas principalmente o despertando o corpo sagrado, porque tem práticas ali muito profundas para trabalhar com essa conexão do corpo grosseiro com o corpo sutil, aí te levando depois para o corpo muito secreto, né? Que seria a mente, né? Consciência. Mas é bem interessante. Dá uma olhadinha. Vale a pena, assim. E fazer alguns exercícios, alguns retiros com o Tenzin, para que ele ajuda um pouco a trazer silenciar essa mente cognitiva e, e colocar a experiência no corpo sutil, assim, né? Nas energias, nos chakras. E aí é bem interessante, bem interessante. Vale a pena se a gente, pelo menos, experimentar, entende? Experimentar, para ver a nossa conexão, né? A nossa conexão. Pois tá bom, queridos, vamos ficar por aqui hoje. Vamos fazer então a dedicação. A sugestão do Miguel Rinpoche, né? Que ele tem uma sugestão para prática diária, né? Seria a gente cultivar no nosso dia a dia essa aspiração, né? De que eu possa alcançar a budeidade completa para o benefício de todos os seres, que a gente possa levantar da cama, né, fazer esse voto assim, né, retomar o nosso voto de refúgio bodhicitta, né? E que se a gente se desconectar dele ao longo do dia, a gente perceber que é assim mesmo, a gente se desconecta, mas a gente se lembra dele de novo e faz o voto novamente, né? Então, a gente se lembrar de se conectar com esse voto, de a gente aproveitar a nossa vida, nossas circunstâncias, cada uma delas pode ser favorável, a gente transformar tudo em prática para que a gente possa realmente despertar e ser mais útil às pessoas, né? Com quem a gente gosta, com quem a gente não conhece, enfim, todos os seres depois. Todas as pessoas com quem a gente contactar. É melhor a gente pensar se todos os seres nesse sentido. Todas as pessoas com quem a gente se conectar de alguma forma. Então, que a gente possa trazer benefício, né? E quanto mais a gente estiver repousando nesse lugar de abertura, né, e de calma, e de lucidez, de sabedoria, mais a gente vai, menos confusão a gente vai gerar e mais benefício a gente vai trazer. Então, coisas simples, a gente vai fazendo coisas simples. E aí isso vai se E, expandindo naturalmente. e Flori, se a gente tem conexão, se a gente tem contato com algum outro ser senciente, independente de quem seja, a gente tem alguma relação kármica com aquele ser. Com certeza, com Porque certeza. senão a gente não teria, né? Tem muitos seres que Com estão aí tendo certeza, com realidades. certeza. Olha, a confusão é grande. Então, tem muitos seres em vários reinos que estão aí pulando de lá para cá. A gente nunca vai ter contato nenhum. Agora, Exato. se a gente tem contato desde uma formiguinha até outros seres humanos e tal, ou Isso. seres de sonho, é porque alguma relação kármica a gente É. tem. Às E vezes por, mais forte, às vezes mais e fraca. por isso Eu a gente acredito sustentar o nisso. nosso voto, né, de bodhicitta perante todos os seres com que a gente contactar, né? Isso é importante, né? Que a gente possa ser de benefício, pelo menos isso, né? Então tá bom, queridos, vamos fazer a nossa dedicação hoje. Deixa eu chamar aqui o nosso. Eita, sorry. Aqui. Share. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas, do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Vamos lembrar todos os nossos mestres com essa primeira parte dessa prece de Lama Wallace, que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização.
Gewadi, Nilduda, Orgilama, Drugyone, Droati, Kiamalupa, Deisa, Lagopa, Show. Então é isso, queridos. Então, que a gente possa lembrar, né, da nossa, bondade básica que reside já em nós mesmos, mesmo bem que a gente não Uhum. acredite que nós temos essa Nossa, bondade básica em alguns momentos, que a gente, né, pode estar operando com tanta confusão, com tanta raiva, com tanta, né, apego, que a gente pode esquecer disso, mas que a gente possa lembrar, né, que o nosso desejo de ser feliz, de buscar, né, ser feliz e de evitar o sofrimento é essa natureza pulsando, né? E a gente tem a nossa consciência sempre presente, que a gente está cultivando, e a sabedoria que vai surgir disso, né? Então, são as qualidades que o Miguel Rinpoche colocou, né? Consciência, amor e compaixão e sabedoria. Essa é a raiz, esse é o núcleo, o cerne da nossa dimensão mais profunda, né? Tá bom? Que a gente possa cultivar isso, ver isso em cada ato que a gente fizer, a gente vê a bondade básica se manifestando, né? Como eles nas ações simples de querer ser feliz e buscar o sofrimento e querer evitar o sofrimento, né? Que a gente possa ver também os outros fazendo isso e ver isso, ver a bondade básica dos outros, né? Nos outros, assim. Isso pode nos relaxar, fazer a gente relaxar um pouquinho mais, soltar as nossas certezas, nossos apegos e ficar um pouco mais, né? Mais empático, assim, pelo menos, né? Com os outros, né? Tá bom? Um beijo, queridos. Boa Obrigada, Flori. noite. Obrigada. obrigada, obrigada, obrigada. Até mais. Boa Boa noite. noite. Obrigada. Boa semana para vocês. Boa noite.